ouviu falar em rios voadores? Isso mesmo, rios voadores. Rios voadores é um fenômeno natural responsável por trazer umidade para várias regiões do Brasil. A metáfora do seu nome traduz a existência de rios de vapor de água invisíveis que cortam os céus do Brasil, fazendo chover em várias regiões. Vamos analisar essa imagem. Ao olhar o mapa mundi, podemos perceber que os desertos Atacama, no Chile, Kalahari, na África, e Outback, na Austrália, todos eles se encontram na mesma faixa de latitude. Então, o que acontece na área entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Atlântico, onde ficam as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil? O que faz dessa área não ser um deserto como os outros? Exatamente, a existência dos rios voadores. Nesse caso, a floresta amazônica funciona como uma verdadeira bomba d'água. E como isso acontece? Os rios voadores são formados por correntes de ar e essas correntes levam a umidade que vem do Oceano Atlântico para dentro do continente, até a floresta amazônica. Lá na floresta, a umidade cai em forma de chuva, parte da água escorre, se infiltra no solo e alimenta o aquífero Amazonas. A outra parte, o solo, através de suas plantas e árvores sob o sol tropical, faz o processo de evapotranspiração. Após isso, a floresta devolve a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água. Dessa forma, o ar fica sempre recarregado com mais umidade. O percurso da corrente de ar úmido, boa parte provinda da evapotranspiração da floresta, e o ciclo hidrológico vão acontecendo paralelamente de forma lenta, contínua e progressiva, até chegar na Cordilheira dos Andes. Ao se depararem com um paredão de 4.000 metros de altura formado pelos Andes, os rios voadores fazem a curva e partem em direção ao sul, rumo a estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Eles também regulam as chuvas em países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Com isso, podemos concluir que os rios voadores que nascem na Amazônia são responsáveis por beneficiar toda a região do centro-sul da América do Sul, trazendo a massa de ar úmido que, nas condições meteorológicas propícias, como uma frente fria vindo do sul, por exemplo, se transforma em chuva. A chuva é de suma importância para nossas vidas, nosso bem-estar e é o que sustenta a economia do país. 70% do PIB da América do Sul provém das hidrelétricas, indústrias, agricultura e grandes centros que dependem do equilíbrio climático e do abastecimento de água para existir. Por incrível que pareça, a quantidade de vapor de água evaporada pelas árvores da floresta amazônica pode ter a mesma ordem de grandeza ou mais que a vazão do rio Amazonas, 200.000 metros cúbicos por segundo. Tudo isso graças aos rios voadores e os serviços prestados pela floresta. Os rios voadores possuem cerca de 3 quilômetros de altura, algumas centenas de largura e milhares de extensão. Isso significa dizer que um rio com dimensões parecidas com a do rio Amazonas atravessa os céus do Brasil todos os dias. Para dar uma ideia da dimensão desse fenômeno, estudos promovidos pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, mostraram que uma árvore com copa de 20 metros de diâmetro pode evapotranspirar mais de 1.000 litros por dia. Estima-se que haja 600 bilhões de árvores na Amazônia. Imagine então quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas. Pesquisas mostram que esses rios são tão vulneráveis às ações humanas quanto os outros rios que conhecemos. Eles representam um sistema totalmente conectado e dependente da preservação florestal. Precisamos lembrar que as árvores influenciam no ciclo da chuva e que as plantas são as maiores consumidoras de água e é por meio das raízes que as plantas absorvem a água. Em um processo natural, a água vai em direção às folhas,
As folhas a utilizam para fazer a fotossíntese ou a liberam para o ambiente por meio do estômago, que garantem a realização das trocas gasosas da planta com o meio. As raízes das árvores, ao estarem fixas no solo, fazem com que o solo fique mais fofo, permitindo assim que a água infiltre no solo com mais facilidade e percole até o lençol freático. Então, se tirássemos todas as árvores existentes em um determinado local, por exemplo, e trocássemos a utilização desse espaço por agricultura ou criação de animais, não mais se teria as raízes das árvores para a água descer e sustentar o solo. Assim, o solo ficaria encharcado e deslizaria. Sabemos também que a evaporação das águas, tanto dos rios e oceanos, como pela transpiração das plantas, é o início do ciclo hidrológico. Isso significa que para acontecer as precipitações é necessário umidade relativa no ar, que é, na verdade, a quantidade de água no ar. Dessa forma, a presença de uma maior cobertura vegetal influencia nessa quantidade de umidade presente no ar. A maior parte das florestas existentes é a grande emissora de umidade por meio do processo de evapotranspiração. Na floresta amazônica, por exemplo, evapora-se a água presente em suas folhas e também a água presente abaixo do solo, que é captada pelas raízes. E é por tudo isso que precisamos preservar as florestas. E no caso dos rios voadores, preservar a floresta amazônica é de fundamental importância para a sua formação. Porém, as florestas brasileiras vêm sofrendo ao longo dos anos com o desmatamento e as queimadas. E isso acaba por interferir no ciclo das chuvas e no clima de todas as regiões. Como sabemos, o desmatamento na Amazônia vem aumentando cada vez mais. E há uma grande preocupação por parte dos especialistas em rios voadores quanto às consequências dessa ação. A substituição de florestas por agricultura e pasto, assim como as queimadas e a abertura de clareiras para mineração, provocam alterações dramáticas ao clima da América do Sul. Ao avançar cada vez mais por dentro da floresta, o agronegócio tende a causar a redução da chuva essencial para as plantações. O impacto humano e predatório sobre a floresta já tem mudado o ciclo das chuvas em todo o país, fato que prejudica o bom desempenho da economia brasileira e o clima global. O Brasil tem uma situação privilegiada no que diz respeito aos recursos hídricos. Porém, o ciclo da água no país depende da floresta amazônica e, devido ao desmatamento e à diminuição das áreas verdes, o bioma pode ter chegado a um ponto irreversível de recuperação, com consequências muito graves. Satélites do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, provam que muitas áreas na Amazônia já não são mais florestas, viraram savanas. É preciso observar o que ocorre com a situação climática, pois no Brasil, as catástrofes naturais estão relacionadas com a água, tanto diante de chuvas intensas que causam deslizamentos de terra e inundações, quanto de secas intensas. Se houver chuvas mais intensas em áreas vulneráveis, aumenta a possibilidade de, no futuro, ocorrerem ainda mais desastres naturais associados a fortes chuvas, como deslizamentos de terra e inundações em áreas urbanas e rurais, por exemplo. Por isso, as florestas que bombeiam a umidade são fundamentais para que os rios voadores sigam seus cursos e distribuam as chuvas de forma equilibrada ao longo do caminho. E agora que conhecemos um pouco sobre os rios voadores, percebemos que, apesar de vivermos em outro bioma, a Mata Atlântica, dependemos muito da Amazônia. E a preservação desse bioma deve ser compromisso de todos nós. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!